Oi pessoal, trouxe para vocês a primeira peça de verão desse ano. Vou estar fazendo esse trabalho com o barroco natural da Círculo, o de número 4, que é um fio super macio, não incomoda, não é pesado e eu espero muito que vocês gostem do resultado. Vamos começar. Pessoal, na lista de material desse vídeo eu indico duas numerações diferentes de agulha. A número 2,5, que é a que eu vou fazer a maioria do trabalho, e a de número 2, que é a que eu estou começando e eu irei fazer o bojo com ela. Por que eu vou fazer o bojo com o número 2? Que é até uma agulha relativamente pequena para o barroco natural número 4. Porque o nosso bojo não vai ter forro. Então, como ele não vai ter forro, eu quero deixar os pontos bem apertadinhos. E quanto menor a agulha, mais os pontos vão ficar juntinhos. Lógico que tem agulha que não suporta, então não adianta pegar uma menor do que 2, que pode ser que não dê, ok? Então eu vou fazer, porque eu não irei forrar, eu vou fazer com o número 2 numa tentativa de deixar o bojo bem apertadinho, ok? Agora, o forro é opcional. Se você quiser forrar, você pode forrar, aí você não precisa se preocupar com a numeração da agulha, ok? Vamos fazer aqui 20 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos pular as 3 primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha e a partir da quarta a gente vai fazer ponto alto sobre corrente. Lembrando que essas 3 correntes que nós pulamos no início, elas já irão equivaler a um ponto alto. Ou seja, até a gente chegar na última corrente dessas 20 correntes iniciais, nós vamos ter um total de 18 pontos altos, ok? Olha só como eles vão ficando bem juntinho com uma agulha menor. Vamos lá. Pronto, pessoal. 18 pontos. Agora nós vamos fazer uma curva para começarmos a trabalhar embaixo desses pontos que nós acabamos de fazer. Vamos fazer junto a esse 18º ponto mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E agora a gente vai fazer, assim como a gente fez 18 pontos altos na parte reta do trabalho, nós vamos fazer 18 pontos altos aqui também. Nós vamos ter 2 partes retas e uma curva. Então, o primeiro ponto alto desses 18 vai ser junto à curva também. E vamos fazer 18 até o final, colocando ponto alto embaixo de ponto alto. Vamos lá. Temos aqui a nossa primeira carreira do nosso bojo. Vamos fazer mais 3 correntes para subir. Vamos virar o trabalho. E essas 3 correntes já equivalem a um ponto alto. E é o primeiro ponto alto de 20 que nós faremos, ok? Vamos então fazer 20 pontos altos. Já fizemos 3, vamos fazer mais 17. 20 pontos altos. Olhem só. Agora nós vamos para o ponto alto seguinte e vamos fazer dentro dele 2 pontos altos. 1, 2. Vamos fazer 2 correntes de separação e novamente nesse mesmo ponto a gente repete os 2 pontos altos. Isso aqui, pessoal, é um leque. 2 pontos altos, 2 correntes de separação e 2 pontos altos, ok? Vamos fazer aqui mais 20 pontos altos, colocando ponto alto sobre ponto alto. Pronto, e assim eu concluo a segunda carreira do nosso bojo. Eu vou fazer mais 2 carreiras seguindo esse mesmo raciocínio, colocando ponto alto sobre ponto alto, ok? Em todos os pontos, colocando ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar aqui nesse espaço, eu vou colocar o mesmo leque que eu fiz aqui embaixo. 2 pontos altos, 2 correntes de separação e 2 pontos altos. Você vai repetir isso por 2 carreiras. Coloque ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui, dentro desse espaço,
você faz um leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Você vai fazer isso por mais 2 carreiras para a gente ter 4 carreiras completas, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olha só como está o trabalho depois das 4 carreiras prontas. Nós vamos fazer mais uma carreira. Vamos fazer aqui 9 correntes. As 3 primeiras correntes, elas serão o primeiro ponto alto dessa 5ª carreira. Nós vamos fazer mais 6 correntes, 3, 4, 5, 6, que nós transformaremos em uma alça. Nós vamos vir aqui no começo, vamos contar 3 correntes, 1, 2, 3. Na terceira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, olhem só. Vamos virar o trabalho e vamos fazer aqui 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer mais 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos vir bem aqui em cima desse último ponto alto que a gente fez. Observe, olhem só, que aqui nós temos 2 correntinhas. Olhem só. Nós vamos fazer nessas 2 correntinhas um ponto baixíssimo, fazendo assim a segunda alça. Vamos repetir 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos repetir a alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos vir fechar aqui no mesmo lugar com um ponto baixíssimo. Pessoal, eu tenho aqui 3 alças prontas, só que para esse trabalho eu irei fazer 4 alças, ou seja, vou fazer mais 5 pontos altos e vou fazer mais uma alça. Entretanto, eu quero que antes de você fazer isso, eu quero que você observe como ficou o nosso trabalho para você ver se realmente você acha necessário essa 4ª alça. De repente você quer mais alças, de repente você quer menos. Então observe o trabalho pronto e veja o que realmente serve para você, tá? De repente essa 4ª alça pode não ser necessária para o seu trabalho. Olhem só, fiz aqui 5 pontos altos e vou fazer a 4ª e última alça. 3, 6 pontos altos, 6 correntes, perdão. Vou voltar aqui na base e vou fazer um ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto até a gente chegar lá na separação, aquela separaçãozinha que fica lá no topo onde nós estávamos fazendo o leque. Nós também vamos fazer uma pequena modificação lá, ok? Pronto, pessoal, chegamos aqui no topo, olha só onde nós estamos. Aqui nós vamos fazer 2 pontos altos dentro do espaço e nós vamos logo fazer o cordão da nossa peça, ok? O primeiro cordão da nossa peça. Vamos fazer aqui correntinhas. Quantas correntinhas nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma média de 125 centímetros. Eu não estou falando 125 correntes. Eu estou falando 125 centímetros de correntes, ok? Se você achar que é muito, você pode fazer menos. Se você achar que é pouco, você pode fazer mais, ok? O meu tamanho aqui deu uma média de 125 centímetros aproximadamente. Vamos lá, vamos fazer e aí a gente volta. Pronto, pessoal, já fiz o nosso cordão e agora eu vou fazer uma ponteirinha aqui nesse cordão. Se você não gostar da minha ponteirinha e quiser comprar uma ponteira daquelas de metal que a gente encontra em armarinho, fiquem à vontade, tá, pessoal? Eu vou ensinar aqui a fazer uma bolinha, uma espécie de bolinha na pontinha do cordão. Vou pular as 3 primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha e na 4ª corrente eu vou fazer a metade de um ponto alto, olhem só. Vou parar aqui na agulha quando eu tiver com 2 alças. Fiz assim a metade de um ponto alto. Eu vou fazer mais 4 vezes a metade desse ponto alto, olhem só. 2, 3. Observem que a quantidade de alças na agulha está aumentando. 4 e a última. 5.
5. Agora eu vou pegar a última laçada e vou passar por dentro de todas essas alças que estão na agulha, prendendo assim 5 metades de pontos altos. Aliás, não é meio ponto alto, são 5 metades de pontos altos. Estou prendendo juntos. Observe que ele fica meio côncavo, olhem só. Não sei se está dando para vocês perceberem aí em casa. Vamos fazer aqui uma correntinha. Vamos fazer 3 correntes para subir. Nesse espaço aqui, olhem só, que se formou nessa primeira correntinha que você fez, você vai repetir tudo de novo, mais 5 pontos altos pela metade. Vamos dar a última laçada e passar por dentro de todas as alças que estão na agulha. Vamos fazer uma apertadinha aqui. Vamos fazer uma correntinha. Olhem só como também ficou côncava. Agora você vai colocar as duas partes côncavas, umas de frente para a outra, olhem só. Como se nós estivéssemos fechando a bolinha, olhem só. Nós fizemos aqui a metade de uma bolinha, depois fizemos a outra metade e agora a gente está unindo para formar uma bolinha completa. Vamos aqui na primeira correntinha do nosso cordão e vamos fazer um ponto baixíssimo. E você vai fazer um ponto baixíssimo para cada correntinha, ok? Até a gente chegar lá no nosso bojo novamente. Olhem só. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Já fiz ponto baixíssimo em todo o cordão e já cheguei aqui novamente no bojo. Vou vir aqui para dentro do espaço e vou fazer 2 pontos altos, completando assim o leque. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto até eu chegar ao penúltimo ponto dessa carreira, ok? Até o penúltimo ponto. Vamos lá. Pronto, tô chegando aqui no penúltimo ponto. Observe que tá sobrando aqui ainda um ponto a ser usado. Vou fazer aqui 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou prender da mesma forma que eu prendi as 6 correntes, as alcinhas do outro lado do bojo. Vou fazer a mesma coisa aqui, fazendo uma alça um pouco maior que as outras. Vou vir aqui pro último ponto e vou fazer o último ponto alto. Agora, pessoal, eu posso trocar de agulha. Só vou voltar a usar essa agulha quando eu for fazer o outro lado, que não é o caso. Mas agora eu já posso aumentar o número da minha agulha e usar uma maior. E agora eu vou usar de 2,5 milímetros. Nós vamos fazer aqui embaixo um pequeno acabamento. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir. Vamos fazer aqui um ponto baixo, bem no comecinho. Dentro do espaço de um ponto alto, observe que nós temos aqui uma carreira e o ponto alto está na horizontal. Nós vamos fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Vamos para a próxima carreira e vamos repetir 2 pontos baixos. Nós vamos fazer 2 pontos baixos em todas as carreiras, tá? Envolvendo cada ponto alto que está na horizontal. A gente passa para a próxima carreira e repete 2 pontos altos. Pronto, estamos chegando aqui na última carreira. Fizemos aqui 2 pontos baixos sobre o último ponto alto da última carreira. E depois de fazer os 2 pontos baixos, nós vamos aqui bem no comecinho do ponto baixo, desse ponto alto, perdão, e vamos fazer outro ponto baixo. É como se nós tivéssemos 3 pontos baixos nesse primeiro ponto alto aqui e nesse aqui também. Vamos agora trabalhar na parte de baixo, fazendo 6 correntes. Dessas 6 correntes, as 3 primeiras equivalem a um ponto alto e as outras 3 são correntes de separação. Vamos vir bem aqui, no mesmo lugar onde nós saímos com essas 6 correntes e vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos pular 3 pontos da base, 1, 2, 3, e no quarto a gente faz um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha de separação. A partir de agora a gente pula apenas um ponto da base e no segundo a gente faz um ponto alto. Nós temos assim 2 pontos altos, olhem só, espaçados por uma corrente. Vamos fazer uma correntinha, pular um ponto e no segundo a gente faz o terceiro ponto alto, uma correntinha, pula um ponto e no segundo a gente faz o quarto ponto alto, uma correntinha, pula um ponto e no segundo quinto ponto alto, uma correntinha, pula um ponto e no segundo sexto ponto alto, faz uma correntinha, pula um ponto, no segundo o sétimo ponto alto. Dessa vez a gente não vai mais fazer correntinha, vamos pular
3 pontos e no quarto a gente faz novamente 3 pontos altos no mesmo lugar, ok, pessoal? Vamos fazer aqui 3 correntes de separação e um ponto alto no mesmo lugar novamente. Olhem só. Sobrou uma correntinha aqui no canto, mas essa correntinha não nos vai fazer falta, ok? Vamos fazer 3 correntes para subir, vamos virar o trabalho. Dentro desse espaço, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes de separação. E dentro do mesmo espaço, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Sem corrente de separação nenhuma, nós vamos pular o primeiro ponto alto e nesse espaço aqui, entre o primeiro e o segundo, nós iremos fazer um outro ponto alto. Novamente, uma corrente de separação e no próximo espaço a gente faz outro ponto alto. E nós vamos trabalhar fazendo uma corrente de separação e um ponto alto nos espaços entre um ponto alto e outro da carreira anterior. E isso vai nos dar 6 pontos altos. Na carreira anterior nós tivemos 7 pontos altos espaçados e dessa vez nós teremos 6 pontos altos. Olhem só, 6 pontos altos. Vamos aqui para dentro do espaço e vamos fazer 3 pontos altos. 3 correntes, perdão, que saiu aqui. Estou fazendo o terceiro ponto alto. 3 correntes de separação e mais 3 pontos altos. 1, 2. Eu fiz 2 pontos altos e vou colocar o terceiro ponto alto para que aqui fique reto. Bem aqui, olhem só, vou vir na terceira corrente, eu comecei aqui fazendo correntes, vou vir na terceira corrente contando de baixo para cima. Na terceira aqui eu vou fazer um ponto alto. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir, vamos virar o trabalho e vamos fazer um leque. Agora o nosso leque vai estar completo. O nosso leque agora vai ter 3 pontos altos dentro do espaço. Olhem só, 3 pontos altos, 3 correntes de separação e 3 pontos altos. Vamos novamente fazer os pontos altos entre os pontos altos da carreira anterior, colocando os pontos altos no espaço. Observe que quando a gente sai do leque, a gente não faz corrente de separação. Quando a gente faz o primeiro ponto alto, aí a gente começa a fazer uma correntinha de separação entre um ponto alto e outro, colocando eles no espaço da carreira anterior. Agora nós vamos ter 5 pontos altos espaçados por uma corrente. Pronto. Vamos aqui para dentro do leque seguinte e vamos repetir o leque completo. 3 pontos altos, 3 correntes de separação e 3 pontos altos no mesmo lugar. Esse é o nosso leque completo. Terminamos o leque. Para encerrar a carreira, nós vamos aqui fazer um ponto alto, pegando o ponto alto aqui de baixo da carreira anterior, o último ponto alto da carreira anterior. Vamos subir com 3 correntes. Nossas carreiras vão sempre começar e terminar com um ponto alto aqui, que não pertence ao leque, tá? Olhem só, fizemos aqui 3 correntes para subir e vamos fazer novamente o leque. Vamos fazer o leque, 3 pontos altos, 3 correntes de separação e 3 pontos altos. E vamos fazer aqui novamente os pontos altos espaçados por uma corrente entre um ponto alto e outro da carreira anterior, da maneira que a gente veio fazendo. Observe que a cada carreira a gente diminuiu um ponto alto. Começamos com 7, depois 6, depois 5, aí nós vamos fazer 4, 3, 2, 1, sempre fazendo o leque da maneira que a gente fez na última carreira e estamos fazendo agora, ok? Olhem só. 3 pontos altos, 3 correntes de separação, 3 pontos altos no mesmo lugar, aí a gente começa a fazer os pontos altos. Você vai encerrar e começar cada carreira com leque dessa forma, ok? Sempre fazendo esse primeiro ponto alto, sempre encerrando com um ponto alto aqui, pegando a carreira de baixo, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá ficando.
nós fizemos os leques com os pontos altos nos espaços até a gente ter apenas um ponto alto. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir. Vamos colocar aqui leque dentro de leque. E dessa vez, nós não vamos ter pontos altos. Vamos passar de um leque para o outro. Olhem só. Fizemos o primeiro leque, vamos para dentro do segundo leque e vamos repetir. E quando você terminar de fazer essa carreira com apenas esses 2 leques, você vai fazer mais 3 carreiras iguais. Será um total de 4 carreiras apenas com 2 leques. Faz um leque e pula para o outro. Olhem só como vai ficar. Olhem só. Aqui nós temos a última carreira com um único ponto alto. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 carreiras iguais. Pessoal, às vezes a pessoa quer mexer no tamanho da peça, quer fazer um pouquinho menor ou um pouquinho maior e não sabe onde mexer. Aqui, por exemplo, nós temos aqui o bojo e nós estamos nos aproximando da parte de baixo da peça. Se você achar, por acaso, que esse espaço que tem aqui entre o bojo e a parte de baixo, que nós ainda vamos começar a fazer, se você achar que está muito curto ou muito comprido para o tamanho que você quer fazer, são nesses espaços aqui, nessas 4 carreiras de 2 leques, o lugar ideal para você mexer nesse caso. Se você achar que está muito curto, você pode colocar mais carreiras. Mexa apenas nela, tá? Para não dar muito trabalho, é a parte mais fácil de se mexer. Se você achar que está comprido, você pode diminuir fazendo menos, ok? Essa peça foi feita tirando medida o manequim que você viu no começo desse vídeo. Essa peça foi feita tirando medida do manequim que você vê nesse vídeo, ok? Então, vamos continuar. Então, pessoal, terminou, chegou nessa etapa aqui, você irá arrematar esse fio do jeito que tá aqui e irá fazer o outro lado. Lembrando de começar pelo bojo usando a agulha de 2 milímetros, ok? Se por acaso você for forrar, você não precisa se preocupar tanto com o tamanho da agulha. Por falar em forrar, pessoal, eu tenho aqui no meu canal uma videoaula onde eu ensino como eu coloco o bojo nas minhas peças de crochê, ok? Vou deixar o link para essa videoaula que eu estou falando aqui na descrição desse vídeo. Também está aparecendo no topo da sua tela o link para lá, ok? Tanto faz na descrição quanto clicando aí em cima, você pode ir assistir esse vídeo onde eu mostro como colocar bojo nas peças. Vamos lá mostrar as 2 partes já prontas. Pronto, pessoal, olhem só. Já fizemos aqui as 2 partes iguais. Parei aqui no mesmo lugar que eu parei aqui no primeiro, só que esse segundo eu não arrematei. Eu vou dar continuidade a partir desse segundo. Olhem só. Vou virar o trabalho. E vou caminhar fazendo pontos baixíssimos até eu chegar aqui no centro desse leque. Vou fazer ponto baixíssimo para cada ponto. 2, 3 pontos baixíssimos e vou fazer mais um ponto baixíssimo nas correntinhas. A partir daqui eu vou fazer 3 correntes, essas 3 correntes equivalem a um ponto alto e vou fazer dentro desse leque mais 2 pontos altos. 2 pontos altos. Pronto, totalizando 3 pontos altos. Isso aqui, pessoal, é a metade de um leque. Esse leque eu só vou encerrar na volta do nosso trabalho. Você vai entender quando chegar a hora, ok? Por que eu fiz isso? Também eu vou explicar na volta, quando eu estiver encerrando esse leque, eu explico por que eu fiz isso. Vou fazer aqui 3 correntes de separação. Vou vir para o próximo leque e vou fazer um leque completo. O mesmo leque que a gente vem fazendo no nosso trabalho, pessoal. 3 pontos altos, 3 correntes de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer aqui esse ponto alto novamente, do finalzinho dessa carreira. E agora eu vou unir as 2 partes. Antes de unir, eu quero que vocês prestem bem atenção no seguinte. Eu vou colocar aqui no mesmo lugar onde estava. Aqui tá o encerramento da nossa carreira. Olhem só a argolinha que a gente fez.
Aqui na parte de cima, nós fizemos de um lado do bojo uma alça, olhem só, uma alça. Do outro lado, nós fizemos 4 alças, 1, 2, 3, 4, olhem só, 4 alças. Essas 4 alças tem que ficar frente a frente. Ou seja, se a nossa continuação está aqui, então eu vou pegar esse aqui e vou passar para cá. Olhem só. Para que as 4 alças fiquem frente a frente. Agora eu vou dar continuidade. Vou vir aqui no nosso trabalho. Olhem só. Vou fazer 3 correntes. Tá um pouquinho distante, mas é porque eu não quero que vocês se percam, mas eu estou fazendo 3 correntes, tá? 1, 2, 3. Vou pegar aqui o outro, olhem só, deixando na mesma posição que está, sem tirar do lugar. E vou vir aqui, agora eu posso levantar para vocês verem, ó. E vou vir aqui nesse primeiro ponto alto, esse ponto alto do início da carreira, e nele eu vou fazer aqui na terceira correntinha, eu vou fazer um outro ponto alto. Olhem só como tá ficando. Agora eu venho pra dentro do leque e faço outro leque. 3 correntes e mais 3 pontos altos para completar o leque. E esse segundo lado aqui eu vou fazer igual ao primeiro. Vou fazer 3 correntes e vou fazer novamente outro leque dentro dele. Os nossos leques são sempre 3 pontos altos, 3 correntes de separação e 3 pontos altos. Eu não vou mais ficar dizendo como é o nosso leque, porque você já conhece, né, pessoal? Depois que terminar o leque, eu encerro a carreira. Aliás, encerrar nós não iremos encerrar. Mas depois do leque, eu vou fazer aqui esse último ponto alto também. Olhem só. Agora, pessoal, nós vamos começar a tecer a parte de baixo do nosso trabalho. Para isso, nós vamos precisar fazer 123 correntes, ok? 123 correntes. Vamos lá. 3, 4, pronto, pessoal. Nós temos aqui 123 correntes prontas. Agora, nós vamos prender a corrente bem aqui, olhem só. Nós saímos desse lado e vamos prender desse lado. Uma coisa que é muito importante, que você não pode deixar de prestar atenção nisso, é, na hora de prender o cordão aqui, na hora de dar a volta, é necessário que você preste atenção em 2 pontos. Primeiro, aqui, nós fizemos aqui 3 cordões. Na medida que a gente tece, o crochê enrola, enfim, prestem bem atenção para não ficar torcido. Essas 2 partes não ficarem torcidas, olhem só. Olhem por cima delas. Se a trança estiver aqui certinha do jeito que está aqui, ok, tá? Tá certinho aqui. E agora você também vai fazer a mesma coisa nesse cordão. Nós vamos virar aqui, deixando sempre a trancinha pra cima, olhem só. Passa a mão aqui e vai fazendo a trancinha aqui pra cima, pra ele não enrolar, pessoal. Porque você vai trabalhar por cima, e se a trancinha enrolar, se o cordão enrolar e você prender enrolado, vai ficar feio, vai dar trabalho, enfim, você pode até se complicar. Então, agora, sem mexer muito o braço, eu venho aqui para poder fechar o cordão. Olhem só. Vou fazer aqui, sobre esse ponto alto aqui, outro ponto alto. E agora, pessoal, eu vou completar aquele leque que eu deixei pela metade. Por que que eu fiz isso? Porque se eu tivesse feito o leque completo, vou fazer o leque inteiro, igual eu fiz aqui, o que que eu fiz na carreira anterior? Eu caminhei com ponto baixíssimo para chegar no centro. Se eu não tivesse feito isso na carreira anterior, eu teria que fazer agora. Fazer ponto baixíssimo para chegar ao centro. E se todas essas carreiras que eu fosse fechar, eu fizesse dessa forma, começasse sempre com o leque completo, na hora de fechar, eu teria que caminhar com um ponto baixíssimo também. E isso iria me dar esse mesmo relevo que está aqui, olhem só. Ia me dar em todas as carreiras, o que ia deixar o trabalho feio, além de chamar a atenção, porque ia ficar bem visível o lugar da continuação do trabalho, do encerramento da carreira, certo? E fazendo dessa forma, o que irá acontecer? Na nossa próxima carreira, eu vou seguir também do centro do leque. Só que ao invés de fazer as 3 correntes, eu vou fazer um ponto alto. Vou vir aqui nessas 3 correntes, vou fazer aqui o ponto alto na terceira, contando de baixo para cima.
E o que aconteceu? O ponto alto já me deixou no meio do leque. E isso diminui a possibilidade, a visibilidade da continuação da carreira, do encerramento da carreira, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 3 correntes para subir e vou fazer 2 pontos altos. Ou seja, vou continuar fazendo a metade de um leque e encerrando sempre na volta. Isso vai fazer com que o encerramento fique por dentro desses leques. Você não vai perceber. Olhem só onde que tá as 3 correntinhas de início quase escondidas aqui, ok? Por isso eu fiz dessa forma. Bem, vamos dar continuidade. Agora, sem separação, eu vou vir para a segunda corrente dessas 3 que a gente fez e vou fazer nela um V. Vou fazer um ponto alto, 3 correntes de separação e no mesmo ponto, outro ponto alto. Vou vir para o próximo leque e vou repetir. Repetir o leque, tá? 2 pontos altos, 3 pontos altos, aliás, 3 correntes de separação e 3 pontos altos para encerrar a carreira. Depois desse leque, nós vamos fazer 3 pontos altos espaçados. Vocês devem lembrar desses pontos altos espaçados aqui, certo? Nós vamos repetir um pedacinho deles aqui. Você vai pular esses 3 pontos altos do leque anterior e aqui no último ponto alto você vai fazer o primeiro ponto alto. Um ponto alto, uma corrente de separação, vai pular uma correntinha dessas 3 que a gente fez e na segunda, que é a correntinha do meio, você vai fazer outro ponto alto. Novamente uma corrente de separação e pula essa correntinha seguinte. E no ponto alto você faz outro ponto alto. Pessoal, esse trecho aqui é o ponto de repetição do nosso trabalho, da nossa carreira. Quando eu digo ponto de repetição, eu quero dizer que você vai repetir exatamente isso aqui até o final da carreira, por toda a volta, inclusive pelo cordão que a gente fez. Levando em consideração que aqui a gente tem um leque completo. Nós não fizemos completo, mas é como se tivesse, tá? Ou seja, nós encerramos aqui e vamos repetir. Vamos repetir o leque aqui dentro do leque seguinte. Eu vou fazer um trechozinho aqui até o cordão para vocês verem como vai ficar sobre o cordão. 3 correntes, 3 pontos altos. Venho aqui na segunda corrente e faço um V com um ponto alto, 3 correntes e outro ponto alto no mesmo ponto. Novamente eu volto para dentro do leque seguinte e faço outro leque. Terminando esse leque, eu volto a fazer os 3 pontos altos espaçados. O primeiro ponto alto é sobre esse ponto alto aqui. Vamos agora fazer uma corrente e nós agora vamos começar a trabalhar sobre o cordão, tá, pessoal? Vamos pular a primeira correntinha do cordão e no segundo a gente faz o segundo ponto alto. Novamente a gente pula a primeira correntinha livre do cordão e no segundo a gente faz o terceiro ponto alto. Agora nós iremos pular 3 correntes do cordão, 1, 2, 3, e no quarto a gente volta a fazer o leque. O leque são 3 correntes, aliás, 3 pontos altos, perdão, 3 correntes e 3 pontos altos, tudo na mesma corrente, ok, pessoal? Agora é hora da gente voltar a fazer o V. Fizemos aqui o leque. Vamos novamente pular 3 correntes, 1, 2, 3, e no quarto a gente faz o V. Vamos fazer um ponto alto, 3 correntes, e no mesmo ponto, outro ponto alto. Novamente a gente volta a fazer o leque, e novamente a gente pula 1, 2, 3 correntes, e na quarta a gente faz o leque novamente. Observem, pessoal, que hora a gente faz depois do leque o V, hora a gente faz depois do leque os 3 pontos altos espaçados por uma corrente. Você tem que prestar atenção no seguinte: além dessa alternância, é necessário que você alterne. Se você não alternar, você irá errar o trabalho. Não adianta fazer aquele jeitinho brasileiro de
enrolar o pontinho. Nesse caso aqui não adianta, se você errar você vai ter que desmanchar, então você precisa fazer alternado. Você também precisa prestar atenção no seguinte: saiu do leque, antes de fazer qualquer um dos dois, seja o V ou seja os 3 pontos altos espaçados, você precisa pular 3 pontos altos. Saindo do leque, antes de fazer qualquer um dos dois, seja o V ou seja os pontos altos espaçados, você precisa pular 3 correntes. 1, 2, 3. Agora é hora de eu fazer o ponto alto espaçado, né? 1, 2, 3 e no quarto eu começo. Primeiro ponto, faço uma corrente, pulo uma correntinha da base, na segunda eu faço o segundo ponto, faço uma corrente, pulo a correntinha da base e no segundo eu faço o terceiro ponto. Vou voltar a fazer o leque, então novamente eu vou pular 3 correntes. E na quarta eu faço o leque. Sempre quando eu for fazer o leque ou quando eu for sair do leque, eu vou pular 3 correntes. Vou fazer esse leque aqui e vou mais uma vez fazer o V, tá? 3 pontos altos no mesmo lugar para concluir esse leque. Agora é hora de eu fazer o V, eu novamente estou saindo do leque, novamente eu irei pular 3 correntes. 1, 2, 3. Pessoal, o leque, como é volumoso, algumas vezes acontece da primeira correntinha ficar bem escondidinha, quase embaixo. Prestem bem atenção para você não pular por cima dela, porque se você não contar com ela, no final da corrente vai faltar ponto. Então, 1, 2, 3 correntes e na quarta eu faço o V. O V é um ponto alto, 3 correntes de separação e outro ponto alto. Vamos pular novamente 3 correntes antes de fazer o leque. E é isso que a gente irá fazer até o final da carreira, pessoal. Sempre alternando entre V e pontos altos espaçados entre um leque e outro, e sempre pulando 3 pontos antes e depois de fazer o leque, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. Pronto, pessoal, olhem só, já dei a volta em todo o cordão, já tô chegando aqui próximo de onde a gente começou a carreira. Vou fazer uma correntinha de separação, porque aqui eu fiz apenas 2 pontos altos espaçados. Vou pular essa correntinha aqui, última correntinha que resta do nosso cordão, e vou fazer o terceiro ponto alto sobre esse ponto alto aqui do início da carreirinha anterior. Pronto, agora já tenho os 3 pontos altos espaçados. Vou para dentro do leque e vou completar esse leque aqui. Fazendo os 3 pontos altos e substituindo as 3 correntes de separação do leque por um ponto alto, que eu também vou fazer na terceira corrente, contando de baixo para cima. Olhem só, agora eu já posso iniciar a próxima carreira. Na próxima carreira, a gente novamente vai fazer 3 pontos altos, deixando assim o leque pela metade para a gente concluir no final dessa carreira. Pronto. Vamos agora vir para dentro do V. Dentro desse V, nós iremos fazer 10 pontos altos. 1, 2, 10. 10 pontos altos. Dentro do leque, é sempre leque. Então, nós vamos repetir esse leque aqui. 3 pontos altos, 3 correntes de separação, 3 pontos altos. Vamos aqui, agora nós temos os 3 pontos altos espaçados, e assim como aqui em cima nós fomos diminuindo a quantidade de pontos altos espaçados, aqui também nós vamos fazer a mesma coisa. Então, nós vamos vir aqui para dentro do primeiro espaço e vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer uma corrente, vamos para dentro do segundo espaço e vamos fazer outro ponto alto. Agora, nós temos 2 pontos altos espaçados. Vamos para o próximo leque e vamos fazer outro leque. Antes disso, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Esse aqui é o nosso ponto de repetição da carreira. Aqui do leque até esse ponto alto aqui, o segundo ponto alto. O que nós vamos fazer é repetir tudo isso aqui por toda a volta do trabalho. Eu vou fazer mais um trecho, mas na próxima carreira eu vou mostrar apenas a parte da repetição, ok? Aí vocês vão continuar por toda a carreira. Aqui eu vou fazer mais um trechozinho para vocês. Então, se nós já estamos fazendo mais uma repetição, nós fizemos o leque. Depois do leque que a gente vai fazer os 10 pontos altos sobre o V. Vamos lá, 10 pontos altos. 1, 2, 10. Dentro do leque é leque,
E aqui nos espaços a gente vai fazer 2 pontos altos. Um ponto alto no primeiro espaço, faz uma corrente, vai para o outro espaço e faz outro ponto alto. Aí a gente vai para o outro leque e recomeça tudo de novo e você vai fazer isso por toda a volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Estou chegando aqui no finalzinho, já fiz o primeiro ponto alto, fiz a correntinha, vou aqui para o próximo espaço fazer o segundo ponto alto e agora eu vou direto aqui de onde a gente começou para concluir o leque. Eu já não vou mais mostrar para vocês essa parte de conclusão do leque, tá? Você já deve ter entendido. Eu faço os 3 pontos altos no mesmo lugar onde eu fiz os 3 pontos altos no início da carreira e substituo as 3 correntes por um ponto alto. Aí, depois desse ponto alto, eu já parto fazendo 3 correntes para subir e mais 2 pontos altos, que já é a metade do leque da nossa carreira seguinte, da nossa nova carreira. A partir de agora também eu vou mostrar apenas os pontos de repetição e você vai continuar o trabalho. Pronto, fiz aqui o leque, ou a metade de um leque, e agora eu tenho aqui os 10 pontos altos juntos. Nós vamos fazer 10 pontos altos espaçados. Olhem só, vou sair daqui do leque, vou vir para o primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma corrente de separação, vou vir para o segundo ponto alto e vou fazer outro ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto. Ou seja, eu vou fazer uma corrente de separação e vou colocar ponto alto sobre ponto alto. A diferença dos 10 pontos altos que eu estou fazendo agora para os 10 pontos altos da base é que os 10 pontos altos da base ficaram juntos e esse agora serão separados por uma corrente. Olhem só, já estou aqui no 8º ponto alto. 9º, mais uma correntinha e o 10º. Depois que eu fizer o 10º, olhem só, fiz os 10, olha só como ficou. Eu já vou diretamente para o leque. Vou fazer aqui outro leque. Concluindo o leque, a gente vai para cá, para esses espaços. Aqui na carreira anterior nós tínhamos 2 pontos altos, agora nós iremos fazer apenas um, já que só tem um espaço aqui. Um ponto alto, e aí a gente já tem o nosso ponto de repetição do trabalho. O que nós vamos fazer depois desse ponto alto é repetir o leque, repetir os 10 pontos altos espaçados, e assim vai até o final da carreira. Vou para o próximo ponto alto e vou repetir o leque, e aí a gente faz por toda a nossa volta, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olha só, terminei mais uma carreira. Vamos para a próxima carreira. Aqui eu já fechei e já subi com a metade de um leque. Vou aqui repetir os pontos altos nos espaços. Pessoal, como eu já disse aqui quando nós estávamos fazendo a parte de baixo do bojo, a cada carreira a quantidade de ponto alto espaçado diminui. Na carreira anterior nós tivemos 10 pontos altos espaçados. Dessa vez nós vamos ter 9. Olhem só, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na próxima carreira nós vamos ter 8, em seguida 7 e assim vai. Olhem só, aqui nós vamos fazer um leque, nesse primeiro leque. Três correntes e mais 3 pontos altos. E aqui nós temos o nosso ponto de repetição dessa carreira. Vamos continuar repetindo desde o começo, ou seja, vamos passar diretamente para o próximo leque, já fazendo outro leque. Em seguida, a gente faz os pontos espaçados e a gente repete tudo de novo. Observe que nós estamos pulando esse ponto alto aqui embaixo. Não tem mais espaço para a gente fazer ponto alto, então nós vamos pular de um leque para o outro. E a gente vai fazer isso por toda a volta. No fim dessa carreira, você vai fechar como a gente já vem fechando, vai subir com a metade de um leque e vai fazer os 8 pontos altos espaçados, ok? Vamos lá.
Pronto, pessoal, já terminamos mais uma carreira. Aqui nós já iniciamos outra carreira, olha só. Subimos com 3 pontos altos, fizemos aqui 8 pontos altos espaçados. E agora o que nós vamos fazer? Agora nós não vamos fazer um leque completo dentro do leque. Vamos para o primeiro leque e vamos fazer 3 pontos altos. Vamos fazer uma corrente de separação, apenas uma corrente de separação, ok, pessoal? E no próximo leque, a gente faz mais 3 pontos altos. Olhem só, esse aqui é o nosso ponto de repetição dessa carreira. Aqui nesse caso, ele não é um leque completo, são apenas 3 pontos altos, da mesma forma que está aqui. Ou seja, você vai continuar repetindo a mesma coisa. Aqui nós já fizemos aqui os 3 pontos altos, referente a esse aqui. Agora nós vamos fazer os 8 pontos altos espaçados. Em seguida a gente repete 3 pontos altos aqui, uma corrente de separação, 3 pontos altos aqui. Só isso, até o final, por toda a nossa volta. Olhem só, estou saindo daqui dos 3 pontos altos, vou para o próximo espaço e faço um ponto alto. Vão ser 8 pontos altos espaçados por uma corrente, ok, pessoal? Vamos lá, vamos terminar essa carreira e começar a outra. Pronto, pessoal, olhem só. Já estamos aqui encerrando a carreira. Como eu disse, esses 3 pontos altos não se refere a um meio leque, a metade de um leque, tá? Vou fazer aqui uma corrente de separação, fiz aqui os 3 últimos pontos altos no último leque. Vou passar para essas 3 correntes, vou vir na terceira corrente contando de baixo para cima e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu quero ir para a próxima carreira saindo do centro desse espaço aqui, ou seja, dessa correntinha que a gente fez de separação. Então, vou vir com a agulha aqui e voltar nessa correntinha. Vou fazer aqui um laço nela. Vou fazer um ponto baixo e mais 2 correntes. Por que só 2 correntes? Porque o ponto baixo ele já tem uma altura de uma corrente. Então, aqui é como se tivesse 3 correntes e também equivale a um ponto alto. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos nesse espaço. Agora sim, eu estou fazendo a metade de um leque, ok? Vou concluir no final dessa carreira. Vou vir aqui para os espaços fazer ponto alto, um ponto alto e uma corrente de separação. Se na carreira anterior nós tivemos 8 pontos altos, dessa vez nós teremos 7 pontos altos. Já temos aqui 5, 6, 7 pontos altos. Vamos aqui para dentro desse espaço, aqui na correntinha de separação, e a gente faz um leque completo aqui. 3 pontos altos, 3 correntes de separação e 3 pontos altos no mesmo lugar. Esse aqui, pessoal, é o nosso ponto de repetição por toda a volta. Olhem só, já comecei a fazer o leque que é referente a esse aqui, agora eu vou para os espaços até o fim dessa carreira. Vamos lá.